Boa noite. Segunda-feira, 25 de julho de 2005. Estamos aqui para a 16ª edição de Maiêutica, pelas ondas cabeadas e eletromagnéticas de nossa TV Leme. Pedem-nos que mudemos o ritmo do programa, que falemos um pouco mais depressa e um pouco mais alto. Eu queria dizer que falar devagar, como eu falo, buscando cada palavra, trata-se de uma característica, fica difícil fazer essa mudança. Poderia fazê-lo. Quando nós estudávamos teatro, treinávamos os tão famosos quebra-queixos ou quebra-línguas, e era muito comum cantarmos pelos corredores do recinto onde estudávamos, né? O peito do pé do pobre padre Pedro é preto, tem um tigre, tem dois tigres, tem três tigres tristes, no ninho de mafagafo, cheio de mafagatinhos, desmafagador será que os desmafagadores... Se quiser a gente faz, mas a gente não se permite fazê-lo. Seria quebrar uma característica pessoal. E, queiramos ou não, nós estamos aqui para buscar ideias, fazer o famoso parto das ideias, que é o significado da palavra maiêutica. Nós não estamos aqui para nos tornarmos superstars. Errar, como outros apresentadores de TV erram, já chega a eles fazendo aqueles erros. Vamos cometer os nossos próprios erros e não perdermos a nossa individualidade. Nossa, parece que eu estou bravo hoje, mas não é verdade, tá? Nossos convidados de hoje já está aqui posicionada para a primeira meia hora da nossa maiêutica, a professora Maria de Lourdes Sark, que é a mantenedora do nosso tradicional Liceu Gloriandei. Ela vai estar aqui contando um pouco da história dela e também paralelamente da história de nosso município de Leme e também falando alguma coisa do Liceu. Posteriormente nós vamos estar aqui debatendo a questão racial com um dos irmãos Floriano, ainda não sei qual vai estar presente, se é o Paulo Ribeiro Floriano ou se é o Valdir Ribeiro Floriano. Com certeza um deles estará aqui na segunda meia hora de nossa maiêutica de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já já nós retornamos. Maiêutica corre sob o patrocínio do restaurante Piazza, que é o ponto certo do seu paladar, da farmácia Aliança, a famosa e tradicional farmácia do Luizinho, da distribuidora de revistas Silvia, localizada ali na Avenida Dr. Jambeiro Costa e com seus dois pontos de venda, um na Praça José de Souza Queiroz, de frente à Matriz da Imaculada Conceição, e outra lá, a famosa banca do Rubão, na Praça Rui Barbosa. E hoje, também como novo patrocinador, nós temos aqui o Café Brasil, ao nosso novo patrocinador, as boas-vindas. Professora Maria de Lourdes Sark, boa noite. Boa noite. A senhora, você, né? Ah, lógico. Nós quase fomos colegas de escola, né? Mas não deu certo. Estava um pouco adiantada ali, sempre adiantada. Infelizmente, né? É verdade que você foi rainha do carnaval, professor? Realmente, eu fui rainha do carnaval em 1971. Só existia o Clube 29, né? Carnaval de salão. É. Aqui já havia assim o Grêmio União Operária, né? Mas o União Operária não, o Grêmio União Operária acho que já estava fechado nesse período. Mas era disputada, né, a eleição da rainha do carnaval. Antigamente não era como hoje, né? Hoje é uma eleição diferente. Antigamente a eleição da rainha do carnaval era para arrecadar material escolar para as escolas. Daí quanto mais arrecadava? Quem mais arrecadava, quem mais fazia campanha. Então era eleita a rainha. No ano de 71, eu consegui, agora já não lembro mais há quantos anos, né? Já nem lembro mais a quantidade. Eu sei que foi muita coisa mesmo que foi arrecadado na época. E
Eu fui eleita a rainha do carnaval de 1971 do Clube 29 de Agosto. E você continua gostando de carnaval, né? Eu sempre gostei de carnaval, né? Mas ultimamente eu já não vou mais, aprecio um pouco. Não é mais aquela euforia de antigamente, não. O carnaval, eu acho, sei lá, eu acho que era diferente. As músicas era mais animado, né, o carnaval. Perdeu um pouco a expectativa, pelo menos, Perdeu aquelas marchinhas gostosas, né, da nossa época, do nosso tempo. Muita gente acaba, às vezes, até trilhando o caminho inverso, né? Começa a ficar numa expectativa para que o carnaval passe logo, para que aquele período ali deixe de importunar, mas também não se chega a esse exagero. Não, eu gosto do carnaval, sim, gosto do carnaval também na TV, assisto, gosto de carnaval de salão, mas com o tempo a gente vai deixando, os filhos vão crescendo e a gente vai deixando um pouco, né? Mas eu gosto de carnaval, sim, sempre gostei de carnaval, baile. E a sua formação escolar, Lourdinha? Lourdinha, né? Agora, lógico. Já começamos Senhora Maria de Lourdes, não, depois você e agora Lourdinha. É isso aí. Eu comecei estudando no Maria Joaquina, né? Depois eu fiz Newton Prado. Me formei... Você se lembra quem lecionou? Quem foi sua professora no Maria Joaquina? Eu lembro. A minha primeira professora foi a Neide Pomer. Dona Neide Pomer. Dona Neide, ela está sempre ouvindo a gente. Aliás, Dona Neide, por favor, fica o convite para vir aqui. Isso aí. Na segunda série foi a Dona Neide Guerra. Na terceira série, se não me engano, foi a Dona Silvia Vila. E na quarta série foi a Dona Dirce Devitt Barbosa. Ela era de Pirassununga. Família Devitt, né? Pirassununga. Isso, ela era de Pirassununga. Depois eu fui para o Newton Prado, né? Onde eu fiz até a oitava série, depois eu fiz Era o antigo quarto ano primário que conseguimos cumprir aqui no Maria Joaquina. Depois havia um exame de admissão. Isso, eu fiz o exame de admissão. Ao ginásio. Havia 4 séries de ginásio. Né? Isso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ginasial. Aí era inevitável. Íamos lá para o Newton Prado, ou a escola de comércio também, que possuía ali, né? Na época já existia. Mas aí você passou também por esse exame vestibular. Esse exame de admissão que era chamado. Nós fazíamos na antiga Casa da Criança, que já foi destruída, né? O ciclo preparatório. Isso, a gente fazia com o seu Zulingo e a Dona Nana. Os dois eram os nossos professores na época. Ele lecionava português, que a gente chamava mais de gramática. E a Dona Nana dava aula de matemática que ainda era aritmética, né, porque não havia álgebra, e a matemática é feita pela aritmética e álgebra, e também os conhecimentos gerais, história e geografia. Né? Passávamos lá pelo exame, e depois, terminado o ginasial do Newton Prado, aí já havia uma outra formatura, e depois? Daí você foi para onde? Depois eu fiz o meu primeiro colegial, que eu fiz, não era colegial, antigamente era... O normal. Era normal, né? A escola normal. Que seria hoje o magistério. Eu fiz, o meu primeiro ano eu fiz no Colégio São José em Limeira. Já bateu asas, então. Eu fui para o Colégio São José em Limeira, depois eu voltei para Leme, eu fiz o segundo e o terceiro ano aqui, me formei no Newton Prado. Depois eu fiz Educação Física Infantil na PUC, em Campinas. Específica infantil. Educação Física Infantil. Até de Leme era eu e a Sidoca Bonfante, nós duas íamos todos os dias a Campinas, nós fizemos Educação Física Infantil na PUC. E a sua atividade magisterial, depois já como professora? Aí eu me formei em 69 e dia 15 de maio de 70... Quer dizer que quando foi rainha já era professora. Já, quando eu fui rainha do carnaval já era professora. Olha, a professora já conseguiu ser rainha um dia, hoje É isso aí. Em 15 de maio de 1970, eu fui como substituta, naquela época era substituta no Maria Joaquina, né? Eu entrei no Maria Joaquina, fiquei como substituta até junho de 1980.
Eu já havia prestado o concurso, já havia passado, mas naquela época eles demoravam também para chamar a gente, né? E eu assumi Itapecerica da Serra. Dia 30 de junho de 80 eu assumi Itapecerica da Serra. Aí depois eu consegui a remoção, eu vim para Fazenda Criciúmal. Na Fazenda Criciúmal eu fiquei 5 anos. Viajava também diariamente? Diariamente. Você deslocava, não era bem uma viagem, mas pegava a estrada vicinal. Ah, né? sim, a gente saía às 6 horas da manhã, porque a gente ia com o ônibus que levavam os outros. E hoje parece fácil, né? Mas era uma estrada de terra, né? Hoje sim, hoje tem asfalto, antigamente não tinha. A gente fala, olha, ia até lá, mas é fácil, pega e vai. Mas na época não era tão fácil assim, né? Não. Tinha os percalços, tinha. A aula começava às 7h30, mais ou menos, 15 para as 8. A gente saía às 6 horas da manhã, porque você tinha que pegar a condução, que era o ônibus da usina, né? Dos outros trabalhadores que iam, do escritório, das pessoas que trabalhavam lá. E mais uma outra professora, teve a Meire Pantoja, que foi alguns anos comigo, depois foi a de Santa Cruz da Conceição, agora esqueci o nome dela, que também foi comigo há alguns anos. E depois eu já me removi para o Queiroz Filho, em 1986. Só que eu não consegui ficar muito tempo. Porque dia 21 de abril eu já tinha sido convidada para trabalhar na Delegacia de Ensino de Pirassununga. E eu assumi a Delegacia de Ensino de Pirassununga. Naquela época eu era que não monitora. Conseguiu, você não pôde ficar, né? Esses convites da delegacia, que hoje é a Diretoria de Ensino de Pirassununga, não tinha assim, não se tinha muita opção, não, né? Sob pena de estancar a própria carreira, né? Caso não se aceitasse. Eu fui e assumi a monitoria de alfabetização. Então, eu trabalhei 5 anos na Delegacia de Ensino, na época, né? Hoje é a Diretoria de Ensino de Pirassununga. 5 anos na área de alfabetização. A gente trabalhava com os professores, naquela época era Araras, depois Araras teve a Delegacia de Ensino, né? Leme, Pirassununga, Analândia, São João da Boa Vista, Santa Cruz das Palmeiras. Então, a gente dava toda essa assessoria na parte de alfabetização. Então, eu dava cursos, ia muito a São Paulo também, nós fazíamos muitos cursos para trazer também para os professores. Foi a época da explosão do construtivismo, né? E agora, hein? Como é que a gente vai explicar isso para os nossos TVentes aqui? O que é esse construtivismo, Lourdinha? O construtivismo, como que eu vou falar em poucas palavras? Muitos professores não entenderam o construtivismo, falavam, não é para se corrigir mais nada do aluno. Não é isso. Muita coisa é partir do aluno. Então, vamos supor, você partia do que estava mais próximo dele, porque o mais próximo você convive mais. Então, era onde a gente trabalhava muito, assim, embalagens, o que estava ao alcance do aluno, ao alcance da criança. Livros, então, livros de história, a gente já introduzia na primeira semana de aula. Eu trabalhava muito fábula com os meus alunos na primeira série, sempre trabalhei, certo? Mas é muito difícil. Não, então no decorrer. Então a criança, a gente lia, entregava para a criança também, no início a letra manuscrita, maiúscula, depois você já apresentava sempre todos os 4 tipos de alfabeto. A manuscrita maiúscula, a manuscrita minúscula, a de forma maiúscula, a de forma minúscula, mas ele via, porque o aluno, nós hoje, o que nós lemos? Nós lemos a letra de forma, né? Nós não lemos a manuscrita. Livros, o que você pega? Também. Então, a criança era a partir daí. E a manuscrita era normal, a criança ia passando normalmente, e muitos professores não aceitavam isso na época. Houve muita resistência. Houve até hoje, né? Existe resistência,
né, do construtivismo puro mesmo. Eu cheguei a trabalhar muito, eu fui até o Rio Grande do Sul com a Esther Pilar Grossi, fiz curso com ela, nós fazíamos curso na SEMP, em São Paulo, eu fiz com a Thelma Vaz, 5 anos de curso com ela, eu ia todos os sábados para São Paulo fazer curso. Então, quer dizer, nós, muitos livros da diretoria de ensino, a SEMP, muita coisa de Pirassununga, que os professores também trabalhavam, foram editados em livros de trabalhos de crianças de Leme. Então, quer dizer, foi. E hoje também muita gente trabalha, lógico, agora existem muitas linhas, né? Tem outras linhas. A linha educacional, ela está em dinamismo, né, constante. Sempre muito criticado, porque parece que está sempre no campo experimental, mas é uma urgência, é uma necessidade, né? Os tempos vão mudando, a tecnologia vai surgindo e ela vai tentando ou se adaptar ou se antecipar. É muito difícil, né, o trabalho. E o que a gente aprendeu muito dentro do construtivismo, não é o professor que alfabetiza, é a criança que se autoalfabetiza, porque a alfabetização ela vem de dentro para fora. O professor é o quê? Um direcionador, ele ajuda a criança, certo? Ele direciona, ele leva, ele conduz. Então, quer dizer, por quê? É aquele armazenamento, né? Que você vai dando tudo para a criança, você vai oferecendo tudo para ela. E nesse oferecer, ela que desabrocha. Ela também tem que ser um agente, também a criança, né? E tem que se atentar para o meio em que a criança vive, né? O meio familiar, ela é tratada numa integralidade, né? Não é mais aquele aluno que ia lá receber um determinado conteúdo e ver se aquele conteúdo estava assimilado, aprovava ou desaprovava. A coisa se tornou um pouco mais complexa, né? E depois como eu comecei, partindo da criança, então o seu meio, a sua volta, a sua casa, a sua cidade, a criança do campo, então se trabalhava muito o campo, as plantações, então muita gente falava assim, mas como que eu já vou começar a falar de algodão para criança, né? Uão! Não, era a partir daí, porque era a vivência daquela criança naquele momento. Aqui houve um problema no desenvolvimento dessa linha, né? Porque nós passamos, queiramos ou não, os adeptos dela, os que gostaram e os que não gostaram, mas nós passamos por um período de ditadura e nesse período tudo era cerceado, tudo era censurado, né? E essa visão da criança ou do aluno como um todo, não especificamente da criança, mas passava ali por um crivo ideológico, né? E o professor acabava sendo vigiado, ele não podia desenvolver esse trabalho todo, né, na perspectiva desejada ou na amplitude desejada, por assim dizer, porque a censura vinha e a punição, ela não havia como recursar daquilo, porque ela era imposta de cima para baixo, o próprio conteúdo às vezes acabava imposto, isso daí criou seríssimos obstáculos, né, no campo educacional e os professores heroicamente continuaram a tarefa, pode-se dizer. E muito trabalho em grupo, né, Lázaro? A gente trabalhava muito em grupo e dentro, porque não existe homogeneidade. Nenhum professor vai conseguir nunca trabalhar com uma classe homogênea. Não existe. Então, dentro da heterogeneidade, era onde a criança aprendia também. Porque era porque tem crianças que, na época, a gente falava muito em alfabético, semi-alfabético, né? Então, quer dizer, a criança, quando ela não tinha nada, que ela vinha sem nenhuma bagagem, a criança que não via revista em casa, a criança que não tinha nada para manusear, então ela vinha sem nada. Então, quem que tinha que oferecer isso a ela? Era o professor. Então, o professor oferecia o quê? Livro de história, embalagens, fazia a farmacinha, fazia o supermercado com ela. Então, as aulas
eram mais dinâmicas. Eu não sei, eu trabalhei muito em cima disso, gostei muito. Normalmente... Era possível evitar o elitismo, a excludência nesse trabalho, né? Não tinha elite. Qualquer criança aprendia a qualquer momento. Desde que você oferecesse para ela as coisas... Na sua experiência, essa dinâmica, né, do construtivismo, os resultados eram mais significativos do que a maneira tradicional. Eu me senti melhor. Eu me sentia muito bem. Então, na matemática, você vê, hoje os professores não trabalham classificação, seriação, e isso é muito importante na vida da criança. A matemática, lá no colegial, ela vai depender muito da classificação e seriação que você trabalhou na criança desde a pré-escola. Agora, vendo na atualidade, agora sim, professora Maria de Lourdes, analisando a atualidade, principalmente do ensino público, eu sei que você está ligada a uma escola privada, né? Mas vendo a atualidade no ensino público, quais são assim, as perspectivas que você vê, o que você sente que... Eu estou um pouco assim desligada, né? Que já há quase 10 anos que eu estou aposentada, infelizmente, né? Mas eu estou fora, assim, da rede, você não vê mais muitas coisas. Acompanho, às vezes leio alguma coisa, acompanho algumas coisas na TV, mas eu tenho visto alguns trabalhos, vamos supor, a prefeitura, como trabalha, eles trabalham muito em cima de projetos, estão dentro do construtivismo, mas é uma maneira diferente de trabalhar. Tudo leva a... Depende de quem? Do professor. De como o professor leva esse aluno. Se através de um projeto, ele trabalhar um projeto bem trabalhado, ele trabalhar a alfabetização dentro do projeto, ele consegue. E a função de uma escola privada, como o liceu, nesse processo? Nós, no Liceu Glória Andei, nós trabalhamos com o sistema didático etapa, né? É um sistema construtivista e também, ele não é muito tradicional, não. Ele é, sim, construtivista, ele é uma mesclagem, né? Como ele vai também, ele vai nos seus passos, ele trabalha dentro do construtivismo e dentro de uma linha tradicional, mas não muito tradicional, não. Ele é também construtivista. Ele dá uma abertura para que você trabalhe a criança também. A escola privada ela é fundamental no processo de democratização da educação? Olha, Lázaro, ai, como é duro, né? É uma coisa meio difícil de falar, mas eu acho assim, a escola privada tem ajudado bastante, né? Porque tem alunos, normalmente, não é porque é uma escola privada que são só alunos excelentes que estão na escola, não. Não são alunos que se sobressaem muito. Nós temos todos os tipos de aluno. É aquilo que eu falo para você. É dentro da heterogeneidade que se aprende. Então, nós temos alunos excelentes? Temos. Temos alunos que já foram para faculdades, para universidades federal, estadual. E como nós temos o aluno também que vai para uma faculdade privada também, né? Porque também depende muito dos pais. Ai, não quero meu filho fora de casa, não quero meu filho longe. Então, tem toda uma questão política da família também. Há uma complexidade, né, nessa questão que... Bem, professora Maria de Lourdes, principalmente essa questão do construtivismo, ela é de suma importância no processo educacional, no trato da questão educacional, né? E nós aqui acho que até conseguimos, de uma certa forma, passar para os nossos TVentes o significado desse termo, né? Eu sempre costumo dizer que existem uns palavrões aí que nós temos que decifrar, por assim dizer. E esse foi um deles que hoje, felizmente, nós conseguimos decifrar a contento. Você é a dona do tempo aí para dar uma até breve aos nossos TVentes e nós vamos estar sempre aqui abertos à sua participação, né? Mas você é a dona do tempo para se despedir dos nossos TVentes agora.
Eu agradeço a oportunidade, o convite que você me fez de estar aqui. Espero ter agradado você, aos ouvintes, aos TVs, né, aos que estão assistindo a TV agora. E meu boa noite, muito obrigada a vocês por estarem aqui. E mais dia, menos dia, nós vamos voltar aqui para falar sobre a sua paixão pelo motociclismo, né? Ah, sim. Esse aspecto nós... Como surgiu a paixão do motociclismo, né? Nós vamos tratar essa questão com grande profundidade numa outra oportunidade. E nós estivemos aqui, sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a Farmácia do Luizinho, da distribuidora de revista Silvia, do Café Brasil e do Restaurante Piazza. Restaurante Piazza é o ponto certo do seu paladar. Daqui a pouco nós retornamos para a segunda meia hora da Maêutica desta segunda-feira, 25 de julho. Até já. Estamos de volta, sempre lembrando, sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia, do Restaurante Piazza, do Café Brasil e da Farmácia Aliança, a farmácia do Luizinho. Nosso programa agora tem um e-mail. Aqueles que desejarem contactar-nos via e-mail podem fazê-lo pelo e-mail maêutica, parece-me que será essa a pronúncia certa daquele sinalzinho, né? Não é arroba, é tvlm.com.br. E a primeira pessoa que fizer esse contato conosco via e-mail vai ganhar esse brinde aqui, vindo lá da própria Farmácia Aliança e do Café Brasil. Essa bolsa aqui que eu estou exibindo aqui, né, pelas ondas cabeadas e eletromagnéticas de nossa querida TVLM. É chique falar, né, Paulo? Ondas cabeadas, eletromagnéticas. Leme localiza-se na região homogênea, depressão periférica setentrional. A gente fica aqui fazendo esses gastos linguísticos, né? Mas fica bonito. Fica, né? Fica ótimo. Boa noite, né? Esqueci-me de cumprimentá-la. Boa noite, Lázaro. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu até estava lhe dizendo... quando posso ver e vejo o programa, é um programa realmente muito talentoso, como é da sua pessoa. E acho que quem ganha com isso é a cidade, né? Quem pode acompanhar e ver e poder aí aprender de várias áreas, né? O que sempre os seus convidados trazem. Parabéns. No que me tange, né? Muita honra para pouco merecimento. Os convidados sim merecem todos os cumprimentos, todos os elogios. Mas, Paulo, eu conheço, rapaz, você desde 1981, quando aqui em Leme nós trabalhávamos em igreja, nós aqui organizamos e levamos adiante um festival de música cristã. Foi lá no Barracão de São Judas, né? 3 noites memoráveis, 2 eliminatórias, uma finalíssima. E você, naquela época, estava lá na plateia, né? Cantando, vibrando. Você me entregou, né, Lázaro? Mas veja, na verdade, é isso mesmo. Inclusive, estava dizendo aqui, eu estou até lembrando, eu lembro de algumas canções ali que mexeram com as pessoas, né? A Bel Parolin, tinha uma canção muito bonita, que eu não lembro de quem era, mas que falava, joguem as redes nesse lago. Era do Padilha. Do Padilha, exatamente. Pesquem mais homens. Nosso amigo Padilha, que trabalha no Banco do Brasil hoje. E olha como gravou, né? Você está dizendo isso aí que eu estou voltando, estou lembrando. Você já era atleta naquela época? Eu estava no começo realmente do atletismo. Eu tinha, já estava acho que 2 anos, já tinha batido um recorde mirim na época paulista e já estava competindo. Muita gente lembra-se muito do seu irmão no atletismo, né? Do Valdir. Lembram-se um pouco menos de você, porque ele fez um pouco mais de nome justamente por causa das características da prova que ele competia, né? Ele foi melhor mesmo.
Ele foi melhor. E vocês estão em Leme desde quando? Vocês são de Guararapes, né? Verdade, nós somos de Guararapes, região noroeste do estado, ali vizinho de Araçatuba. Viemos para Leme com 9 anos. Meu pai veio transferido na antiga McFadden, que era uma indústria de manufatureira de algodão, não é? Então ele veio transferido fomos em 79, se eu não me engano. A McFadden depois foi onde virou Teca. Isso, né? Exatamente. E depois não virou mais nada. As coisas. Foi assim que São José Floriano veio parar em Leme. Então, ele e a dona Cida. Viemos aí com o papai, né, e a mãe, e isso, através dessa transferência de empresa, com 9 anos, eu com 9 anos. A partir daí, logo iniciamos no esporte, né? Como não poderia deixar de ser, futebol, atletismo e tudo. O atletismo, na verdade, foi, primeiramente com meu irmão, foi uma saída, né? Nós, como família pobre, né? Garotos de periferia, mas foi uma saída para buscar estudo. Essa realmente era a estratégia. Eram vocês três, era você, o Valdir, você e a Cida. A Cida, né? A Cida está em São Paulo faz tempo, né? Verdade, a Cidinha foi para São Paulo há muito tempo, ela formou-se em pedagogia, professora lá. Meu irmão também, aliás, formou-se em educação artística, também é professor. Só eu que desvirtuei um pouco a área da educação, fui para o direito. Mas nós, então, desde lá, nos radicamos aqui em Leme, depois fomos para São Paulo, né? Todos para estudar. E tivemos no esporte uma saída para poder buscar aí a questão do estudo. Meu irmão, inclusive, conseguiu fazer quase todo o curso através de bolsa, advinda das competições, das provas que ele conseguiu excelentes resultados. E o principal deles foi ter pego a seleção brasileira, né? Ele competiu no México, foi campeão mundial por equipe, terceiro lugar individual na prova dos 800 metros. Aliás, era colega do Joaquim Cruz, do Zequinha, né? Ele competia no mesmo período desse pessoal. E infelizmente acabou até eu acredito não indo para uma Olimpíada porque acabou se machucando, né? E no Brasil, infelizmente, pelo menos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se tinha dificuldade, quer dizer, você tinha que fazer algumas opções. E naquele momento que ele machucou, não teve o tratamento devido, né? Para poder voltar e se pronto restabelecer. Mas foi uma pena porque eu tenho certeza que ele foi muito melhor que eu e seria muito melhor mesmo. Mas aí o esporte então foi trampolim. E aí você chegou à carreira acadêmica, você foi estudar. Isso. E terminou aqui, né? Aqui em Leme, aquelas fases iniciais do estudo e depois foi para a PUC em Campinas. Não. Na verdade, eu saí daqui no segundo colegial, quando eu consegui uma bolsa no atletismo, né, para competir em São Paulo. Eu tinha pego a seleção paulista naquele ano e fiz ainda o terceiro colegial em São Paulo. Logo depois do terceiro colegial, eu estava com 17, foi que eu entrei na Faculdade de Direito. Eu fiz na Fundação do Instituto de Ensino em Osasco, a FIEL, foi lá que eu fiz Direito. E interessante que nós, até então, não tinha muito certo a opção do curso. Sabia que era necessário fazer um curso superior, mas nós ainda não tínhamos se definido. E o que me definiu foi porque eu comecei a militar no Movimento Negro em São Paulo. Então, na verdade, foi nesse ano que eu adentro o Movimento Negro é que me dá o corte para o direito. Como foi aí que eu cheguei. Paulo? Foi um choque essa sua conscientização racial? Foi? Com certeza, foi um choque mesmo. Eu lembro que isso aconteceu no terceiro colegial. Eu estudava num colégio, como eu treinava no Ibirapuera, então eu tive acesso a um colégio ali na Indianápolis chamado Alberto Levi. Um colégio, por sinal, muito bom, em que havia ali uma classe média que frequentava, né? E eu saído de Leme, né? Bem provinciano, digamos, já dei o primeiro choque ao encontrar esse público que já era, digamos assim, bem mais avançado, pessoal que já discutia muito política e tudo mais. E foi nesse curso, nós tínhamos um professor, sempre, né, os referenciais aí vêm da educação mesmo. Eu tinha um professor chamado Zé, né, era professor de literatura, não é? Foi aí pela primeira vez que eu comecei a entender, por exemplo, Chico Buarque, foi aí que eu comecei a compreender, né,
a nossa MPB, algo que até a gente não tinha esses debates, assim, esses choques, né, culturais, enfim. Isso ainda no segundo grau, então? Isso no segundo grau, terceiro colegial exatamente. E eu lembro que conheci a Lígia Fagundes Telles, e lembro que numa dessas palestras foi discutido a literatura diferenciada, se discutiu a literatura negra, não é? Teve um debate sobre questão racial, e esse professor discutiu a literatura negra falando de um trabalho cultural que existia em São Paulo chamado Cadernos Negros. Eu até então não fazia a menor ideia do que se tratava Cadernos Negros, né? A primeira concepção que veio, e veja, eu negro, era que Cadernos Negros era um livro maléfico, cheio de coisa ruim, marginal, que é essa concepção que nós temos do que vem a ser negro. A coisa tá preta, não é? Dia essas negro. Essas coisas são inculcadas mesmo, elas verdade, são impostas. Verdade. Quando falam, às vezes, que o racismo é sutil, eu não vejo sutileza nenhuma. Ao contrário, ele está profundamente arraigado nessa nossa cultura de exploração, não é? Ou de privilégio da cultura europeia. E quando coloca nesse debate essa questão do Cadernos Negros, eu chego e falo, mas o que é isso, né? Com essa minha... com esse meu provincianismo todo, e ele disse, não é nada disso, onde é que você está? Olha, é uma antologia poética dos escritores, um amigo meu estudou comigo, o Kut, que você teve o prazer de conhecer. É um grande prazer de haver conhecido. Né? Naquele encontro que nós fizemos aqui, do Varal de Poesia. E né? Ele pega muito pesado. Muito muito pesado. E foi meu primeiro contato do movimento negro, veja por onde eu comecei, não é? Aí o Zé me disse, olha, você precisa conhecer então. E naquele tempo, apesar da minha ignorância, né, Foi difícil essa assimilação disso? Sim, foi, mas eu tinha essa ousadia, porque quando ele me disse do Kut, falou, olha, você precisa conhecer, ele é meio radical, já me deu um toque. Mas eu falei, como é que eu faço para encontrar? Eu falei, olha, eu tenho o endereço dele, porque nós estudamos juntos e tal. Ele me deu o endereço, isso foi numa sexta, no sábado eu estava batendo na porta do Kut. Não é? Aliás, fui eu e meu irmão. A gente... O Valdir não pega nem um pouco pesado, né? E eu lembro que nós batemos na porta do CUT e havia, São Paulo, isso foi em 82, ó, nós falamos em 81, 82 eu estava já em São Paulo, porque em 83 eu entrei na faculdade. E havia ainda naquele momento muita... Por isso que eu falo que o choque foi radical, porque o festival foi uma festa, né? Foi uma alegria enorme ali no São Judas Tadeu. E o pessoal ali todo confraternizando, assim, em igreja, né? Mas essa questão, ela não era convenientemente discutida. Tudo ficava como se nada existisse, nem se lembrava dela, nós aqui em Leme, né? E vocês acabaram trazendo todo esse debate. Agora, eu vendo você pulando lá, eu vendo o seu irmão treinando aqui, porque ele era conhecido que ele amarrava uns pneus na barriga, né, e saía correndo para melhorar desempenho, e depois vocês vieram com um discurso profundamente ideológico, né? Não estou falando aqui a palavra ideologia no sentido perverso, ou no sentido, uma ideologia muito benigna de conscientização e fundamentando tudo aquilo que falavam, tudo aquilo sobre o que discursavam. Eu, particularmente falando, eu notei que foi muito rápida essa evolução, tanto sua quanto do seu irmão nesse processo. Nós quando saímos de Leme, nós não tínhamos ainda essa noção. Claro que sempre ficava um porém a mais. Então São Paulo foi o caldeirão que trouxe tudo isso. E naquele começo, exatamente ali, quando nós batemos na porta do CUT e questionávamos sobre isso, o CUT até assustou, né? De onde desceu esse povo, né? E perguntando, o professor me diz que você faz parte de um grupo de escritores negros, existem escritores negros assim, tamanha ignorância, e tal, enfim. E aí o CUT falou, mas quem que te mandou? Falou, olha, foi seu amigo, Zé, ele foi ver, porque havia naquele momento a questão da repressão ainda, tinha saído, né, da ditadura militar, quer dizer, os militantes tinham muita desconfiança de muitas coisas, e o militante negro era uma das pessoas visadas. Podia se imaginar, né? De tudo mesmo. Sem dúvida. E havia que haver muita cautela. Muita cautela. E eu achei engraçado porque eu não tinha noção disso. A gente não tinha esse conhecimento, essas dúvidas, enfim. E eu lembro que ele entra aqui, eu sei que ele ficou quase 10 minutos procurando para saber quem era esse professor, o Zé e tal, até que ele descobriu, Zé Tarifa, inclusive.
E aí ele nos falou, aí ele começou a nos falar, olha, o trabalho é assim, assim, explicou algumas coisas do movimento negro e tal, e tal, e tal. E eu lembro que a primeira impressão que o CUT me passou de ser radical mesmo, não é? Nós saímos dali e, mas esse cara é muito radical, não é bem assim não, e tal. Só que ele disse uma coisa que foi interessante, falou, olha, você não precisa concordar com nada que eu estou falando, mas você vai ler. E depois a gente volta a conversar. Vai frequentar Naquele tempo havia em São Paulo, fervilhava os debates. O movimento negro, o MNU, tinha acabado de ser fundado em 79. Foi quando, ali nas escadarias do Teatro Municipal. MNU, Movimento Negro Unificado, modernamente a principal articulação, né, negra que nós temos. E ele tinha fundado em 79 nas escadarias ali do Teatro Municipal, não é? Combatendo, denunciando a questão do racismo e tal. Então era muito forte essa questão. E ele, então, dizendo, olha, vá para os debates, porque tinha muitos debates naquele momento que era um processo de conscientização, que se chamava, porque ainda não tinha uma massa que entendia o problema racial e havia um confronto muito grande com o pessoal da esquerda, com a militância da esquerda e com o PT que estava nascendo naquele momento ali também, não é? E a esquerda não aceitava essa discussão porque dizia que o problema era de classes e não de raça. E, na verdade, que a questão racial, como a questão sexual, feminina, enfim, viria, digamos assim, atrapalhar nessa questão toda, naquele momento, né, o fato que o problema realmente era de classe e nós não deveríamos perder muito tempo. Então, era um problema de confronto, porque tanto a direita quanto a esquerda não se tinha, digamos aí, aliados, não é? Então, tinha muitos processos de debates. Então, ele dizia, vá para os debates, vai frequentar, vai conhecer. Mas o que foi mais interessante disso tudo é que ele das biografias ali que ele me passa uma que foi fundamental, e acho que foi aí que começou a transformação mesmo. Ele me faz uma receita, né, digamos assim. Eu não vou arriscar aqui dizer de quem é essa biografia. Vamos lá, vamos ver se você imagina. Tanta gente, não, Paulo, tanta gente, Samora Marshall, Agostinho Neto, tanta gente que nós poderíamos, quase perto. Malcolm X. Poxa vida. Foi a primeira leitura que eu fiz, assim, eu diria, de um militante ou de uma temática racial, e mexeu completamente, assim, comigo. Não é? Eu lembro que foi a partir dessa leitura, e claro que esses envolvimentos que nós começamos a fazer, eu e meu irmão, com o movimento negro lá em São Paulo, eu lembro que isso tocou muito forte, por exemplo, o choque foi tão grande, você sabe, você até fez a referência no início, que nós fazíamos o trabalho dentro da igreja, né? Eu fazia parte do grupo de jovens, enfim, naquele tempo ainda era muito forte minha participação dentro da igreja católica e tudo. Foi a partir daí, por exemplo, que eu descobri nessas leituras, né, do processo de escravidão feito pela igreja, do problema racial que a própria igreja católica sedimentou, enfim, da aliança com o poder. Naquele tempo eu não tinha capacidade de poder, muito jovem, 18 anos, enfim, mas eu lembro que eu deixei de ir na igreja a partir daí. Eu não conseguia entrar na igreja, eu não conseguia. Olha, foi uma coisa danada. E essa ruptura, ela é complicadíssima. É complicada. Do ponto de vista psicológico, familiar, social, sobre todos os aspectos. Bastante difícil. Então, foi aí que eu comecei a conhecer os clubes, nós chamamos do movimento, os clubes de recreação negros, né, que se tinha. Eu nunca tinha entrado num clube de maioria negra, nunca. Os clubes que eu ia eram os clubes aqui da cidade mesmo, em São Paulo. Eu não tinha noção disso, não é? Eu lembro que foi muito engraçado, que eu até fui com um amigo, um dia desse, de Leme, né, um amigo meu, que não era negro, enfim, e nós fomos num baile, chamado Bailes Black, né, lá em São Paulo. Eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha visto tantos negros juntos num baile, curtindo a música e tudo. E meu amigo ficou extremamente assustado, não é? Por quê? Porque ele via aquele movimento, todo mundo, né, lá no evento, ele, mas o que é isso, né? Eu falei, mas veja, eu estou sempre nos bailes lá em Leme, em que a maioria não são negros, e não há problema, porque você vai ter problema em relação a isso. Mas foi uma coisa, né, um choque assim interessante, né, e que decorreu aí dessa situação. Mas
foi o começo, né? São Paulo foi o começo, foi onde a gente esposa, né? Minha esposa, pensar. a Rosemary, que me chamou a atenção para isso. Olha, você está acostumado, você vai lá comigo, né? Eu sempre entro num local que a maioria, né, é de gente branca, né? E você, a hora que você entrar num determinado local onde a maioria é de negros, né? Como é que vai ser o seu sentimento? O mesmo sentimento que ela tinha, né? Ela estava me falando aquilo. É um processo ali de conhecimento, né? Um pouco antes da gente se casar, mas essa questão é básica, né? Básica e é necessário, por isso... Aliás, nem é porque o negro ele seja minoria numérica, né? É porque ele é uma maioria excluída, é por isso que ali não estão... Não é questão de ali haver menos negros, então há menos pessoas ali naquele recinto. Não, porque está excluído ali do recinto. Né? É exatamente essa questão. Por isso que hoje o grande debate que se faz dentro desse contexto racial está voltado às questões de ações afirmativas, porque elas tratam exclusivamente das questões de inclusão. Então hoje o debate não é a questão do racismo em si, a questão é como incluir. E incluindo, pensando sobre o aspecto das questões de desigualdades, que afetam, claro, negros, afetam mulheres, afetam portadores de necessidades especiais, enfim, todas, digamos, as minorias políticas. E partindo do princípio que nós vivemos num país que é uma potência econômica, que é a 14ª potência econômica do mundo. Ora, se é a 14ª potência do mundo, não dá para justificar tamanha desigualdade e ser o 70º não sei quanto no IDH. Então são coisas que nós não podemos admitir. Então hoje o movimento negro, ao trazer as questões de ações afirmativas, está ressaltando acima de tudo as questões da desigualdade no Brasil. Acho que o tema central é esse. E a desigualdade é algo que não dá para quem realmente não tolera a exclusão, não dá para se conformar. E a questão racial entra, claro, dentro desse contexto. Agora, é uma discussão, modernamente falando, que também fronta realmente a suposta parceria. Por quê? Porque não dá para se fazer média com as ações afirmativas, não é? Ou você realmente tem um compromisso, ou você realmente não tem. Por quê? Porque você está tratando da inclusão. É aquilo que você disse. Você precisa ter, num país como o nosso, em que 47% oficialmente falando é negra, nós não podemos admitir esses espaços de exclusão que nós vemos. Então, quando pensarmos nessa questão da inclusão, as ações afirmativas, você começa realmente a dizer, olha, queremos realmente ter uma democracia? Bem, Paulo, uma das formas de esvaziarmos qualquer conteúdo, a luta em si, essa questão racial, ela é complexa mesmo, não adianta nós queremos aqui simplificar. E uma das formas de nós esvaziarmos é justamente aquilo, né? Falarmos, não, a questão é meramente social, não é uma questão de raça. Mas e o índio? Por que nós não vamos tratar? Existem essas coisas, elas precisam ser muito discutidas, agora não se pode, né, em se as discutindo, excluirmos a discussão racial, né? Discussão a respeito do negro e o papel dele na história e essa história massacrante aí que ele sofreu e outra forma seria nós encerrarmos a discussão agora, justamente nesse ponto em que chegou a nossa conversa, né? O nosso programa, o nosso horário está aí no limite e nós queríamos que você se comprometesse a voltar aqui já no próximo Maêutica, né? Na próxima segunda-feira, para nós continuarmos a discussão a partir de onde nós paramos agora. Tá? Porque senão nós não vamos tratar essa questão na totalidade e vamos repetir aquele velho erro, né? No momento em que o conteúdo estava... nós estávamos quase chegando ali num ponto essencial, nós colocamos um obstáculo, né? Mas então você pode estar aqui presente na próxima segunda com a gente? Olha, Lázaro, eu não posso dizer na segunda eu tenho uma audiência, eu devo estar em São Paulo, mas se você quiser que seja na terça, na quarta, na quinta, enfim, qualquer oportunidade que for possível, nós podemos estar fazendo. Claro que eu não sei como é que funciona a questão aí da gravação, mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte, estou à disposição, queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui, não é? Porque eu admiro a sua pessoa, não é de hoje, você sabe disso,
nós que estivemos aí participando de vários e vários eventos culturais, o quanto que eu aprendi nos debates que tivemos, né, nesses tempos todos, e esse respeito que você tem para com a nossa luta. Eu poderia dizer com certeza que você foi a primeira pessoa, não negra, digamos assim, a entender, a inserir e a respeitar o nosso trabalho. E digo isso tranquilamente, e nós temos mais do que nunca prova disso. E foi com certeza através de você que nós chegamos no movimento cultural, né, e a partir daí no movimento político daqui da cidade. Então esse respeito para a gente é de suma importância, porque ele é feito de uma forma verdadeira, não é? E isso, bom, não precisa nem dizer, a Meire fez o trabalho junto com a gente aquele tempo todo, a sua esposa, e então essa compreensão, essa assimilação é algo que nos engrandece muito. Então eu seria com enorme prazer poder estar aqui para a gente poder continuar. Bem, Paulo, quem tem que agradecer sou eu, quem tem que elogiar sou eu, e eu que tenho que... sou um grande devedor aí, né, a todos vocês aí por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo há bastante tempo. E com certeza, na próxima segunda-feira, você vai estar aqui presente, nós vamos dar um jeito para que essa discussão continue fluindo, e nós não vamos esgotá-la, obviamente, porque não é assim que se esgota um tema histórico de tal magnitude, né? Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Lázaro. Hoje, e na próxima segunda-feira estaremos aqui com a presença novamente do Dr. Paulo Henrique Floriano, discutindo essa questão racial. Sempre sob o patrocínio da Farmácia Aliança, da distribuidora de revista Sílvia, do Café Brasil e do Restaurante Piazza. A todos, Salam Elek, Shalom, Axé, mais Axé. Que nunca, e até lá. Programa.